Não faça suposições. Como fala o autor do livro Os Quatro Convênios, o Dr. Jaime Ruiz, mexicano, um dos 4 convênios é não faça suposições. Mas quantas vezes você já se pegou supondo algo sobre alguém ou sobre uma determinada situação que te machucou pra caramba e passado o tempo, quando realmente você conversou com essa pessoa, não era nada do que você pensava. Isso te gerou preocupação, te gerou estresse, te gerou ansiedade, te gerou angústia e todos os malefícios, né, que geram essas substâncias químicas em nosso corpo, cortisol, adrenalina, que nós liberamos quando nos preocupamos ou quando supomos. E a maioria das vezes nós supomos de maneira negativa. Por que isso acontece? Por que a gente faz isso? Porque precisamos evitar que isso aconteça. Eu vou te contar uma experiência pessoal, primeiro, antes de te explicar como acontece, por que deveríamos evitar. Bom, eu tenho feito isso muitas vezes na minha vida porque eu fui programado. Okay? Eu vou te dar um spoiler aqui, eu fui programado para isso. Talvez você tenha sido programado ou programada também, só que eu não sabia disso, ok? Diversas situações, diversos momentos na minha vida, na escola, situação com alguns familiares, obviamente com meus pais também, principalmente com minha mãe. Quando eu era funcionário público também, situações que eu suponia, que onde eu poderia ser punido, onde eu poderia ser demitido, onde eu ia ser repreendido, me gerava muita angústia. E repito, eu fui ensinado a isso. E há 3 anos e meio aproximadamente, eu passei por uma situação muito difícil para mim, mentalmente, emocionalmente, e obviamente isso se refletiu na minha parte física, né? Por exatamente estar praticando a má costume, né? Ou a programação desfavorável de supor negativamente, o que me gerava preocupação e acabei adoecendo literalmente. E em 2 oportunidades eu até pensei em acabar com tudo, porque desenvolvi uma ansiedade extrema que me levou a síndrome do pânico, angústia, que eu acordava, eu não conseguia respirar, eu tremia sem sentido, muitas vezes precisei deitar, muitas vezes nesse período, né? Eu precisei deitar no chão para conseguir respirar, ou precisei pegar o Orion e sair correndo, porque eu pensei que ia ter um infarto, alguma coisa. E talvez você passou por essa situação e é apenas porque nós estamos supondo. Tinha uma situação determinada em uma área da minha vida, onde eu estava imaginando que outra pessoa estava pensando sobre mim, ia fazer determinadas coisas, me ia repreender, ia fazer um escândalo. E uma das coisas que eu mais medo tenho é a vergonha. Estou trabalhando contra isso. Outro dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Imagina, eu sou vendedor e um vendedor com medo à vergonha não combina, né? Não combina perfeitamente. Então, por que isso aconteceu? Porque nós somos programados para isso, nós somos ensinados a nos preocupar, somos ensinados a supor, repito, sobre pessoas e coisas, situações, né, de maneira negativa, e isso acaba nos machucando. Como se forma uma programação então? Quando se forma? Ao longo de nossa vida, nós fomos programados, condicionados, tá? A pensar de uma determinada forma, a nos sentir de uma determinada forma e a reagir ou atuar de uma determinada forma. De 0 a 7 anos, principalmente, nossa mente é uma esponja que absorve tudo, tá? Tudo que nós vemos, tudo que ouvimos, tudo que cheiramos, tudo que degustamos, tudo que sentimos através do tacto e também através do sexto sentido ou da percepção extrasensorial também se converte em dado e acaba formando nossa programação. É igual que um disco rígido ou que a memória de um computador ou a memória de um celular. Mesma coisa, tá? Um terceiro coloca dados lá dentro, informação, e esses aparelhos acabam tendo uma resposta em relação a um estímulo externo novo, tá? E nós somos exatamente igual. Só que de 0 a 7 anos nós não temos fator crítico ou a capacidade de dizer se isso vai fazer parte da nossa programação ou não. Então, quem nos programa? Principalmente figuras de autoridade e figuras repetitivas familiares. Presta atenção. Figuras de autoridade, pai, mãe, tios, irmãos, familiares próximos que nós identificamos como autoridade. Depois são professores, ok? A igreja. E aí, à medida que outras pessoas se apresentam ante nós de maneira repetitiva, elas fazem ou tornam essa pessoa familiar, ok? Se convertem em pessoas familiares e nós acabamos aceitando o que essas pessoas dizem. Quanto mais intensa e mais repetitiva seja
o estímulo ou a informação, mais rápido que ela forme uma programação lá na nossa mente subconsciente. Isso nos leva, repito, a pensar de uma forma, sentir de uma determinada forma, a atuar ou agir de uma determinada forma e finalmente ter o resultado que nós temos. Só que à medida que a gente vai crescendo, nós somos expostos a outros meios de influência e de programação, como por exemplo TV, novelas. Olha, novela é complicado, porque novela é um enredo igual que série, onde é um enredo contínuo, onde nós acabamos fazendo parte. Chega um momento que nós fazemos parte dessa história. Sofremos com os personagens da série ou da novela, ficamos felizes, ficamos empolgados, ficamos raivosos, ficamos bravos também, como os personagens da série, porque nossa mente não sabe diferenciar o que está acontecendo lá fora e o que realmente está acontecendo conosco. De fato, para a mente não existe o outro, sempre se trata de nós. Quando nós gritamos com alguém, quando nós ofendemos alguém, nós estamos nos ofendendo a nós mesmos. Mas esse é o tema de outro vídeo. Continuamos aqui com os malefícios da suposição e, obviamente, decorrente da preocupação. Então, já entendemos quando acontece, ao longo da nossa vida, obviamente, tem uma fase principal na nossa vida e como é que isso acontece, tá? Então, o que aconteceu? Temos duas pessoas, eu vou te dar um exemplo aqui, temos duas pessoas. Uma pessoa passa por uma mesma situação de maneira simples e fácil. A outra pessoa se angustia, se preocupa, chega a ter ansiedade, depressão, pode até morrer por isso. Qual a diferença se é a mesma situação externa? Então não importa o que acontece fora, importa o que nós fazemos com o que acontece. E isso também podemos utilizar outras frases como, por exemplo, de Tony Robbins, o mapa não é o território, então todo é um sistema de interpretação nossa, o nosso mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno e por aí vai. Então, qual é então a diferença? Que o registro de informação, as experiências que essa pessoa tem aqui em relação a essa determinada situação fazem com que ela interprete ela de maneira diferente. E esta outra pessoa foi ensinada a interpretar essa situação, essas pessoas, de maneira diferente. O que gera toda essa série de sensações, emoções, que afinal de contas estamos falando de hormônios, tá? Serotonina, endorfina, cortisol, adrenalina, e pare de contar. Repito, cortisol, adrenalina e outros hormônios que estão muito vinculados ao estresse, que são hormônios do alerta. Agora, como eu faço então para lidar com isso? Não suponha. E isso precisa de uma prática constante, isso precisa de estudo, isso precisa de estar consciente e precisa de respiração. Sobretudo, respirar e você, através de um ato consciente, você se pensa, eu estou supondo, eu estou fazendo uma suposição. A outra pessoa é muito provável que não esteja pensando o que eu penso, o que eu estou achando que ela está pensando sobre mim, a situação é diferente. Então você tem que confrontar a situação e, como falei anteriormente, muitas vezes você fala com a pessoa depois de um tempo X, ou se dá a discussão e a outra pessoa não está nem aí, a pessoa não está nem pensando. Bom, aconteceu comigo. Essa pessoa muito amada, uma pessoa muito legal comigo, eu amo de paixão essa pessoa e as minhas suposições eram totalmente negativas. Por quê? Isso estava lá dentro de mim. Como eu soube disso? Eu fui estudar hipnose, autohipnose, hipnose clínica, um pouco mais de programação neurolinguística, estudei muito mais sobre Tony Robbins, ok? Estratégias, né, para conseguir lidar com esse tipo de coisa e eu ainda estou lidando com isso, tá? Eu decidi fazer esse vídeo porque estou passando por uma situação muito parecida, onde eu me surpreendo a maravilha de aplicar essas estratégias que te compartilhei anteriormente. Então, eu medito, eu escrevo, eu respiro, eu converso com a pessoa, eu enfrento isso que me dava medo antes e isso me permite, obviamente, me permite ter uma resposta diferente em relação a esse tipo de coisa. Então, acordo que você tem que fazer com você mesmo, você mesma, não suponha nada, porque a maioria das vezes a gente supõe de maneira negativa, isso gera uma cadeia de coisas, um ciclo de coisas negativas como preocupação, te pode levar a ter ansiedade, síndrome do pânico, depressão e a pensar besteira, porque eu também cheguei a pensar besteira. Se esse vídeo te ajudou a entender todo esse processo, deixa uns comentários ali
e eu vou ficar muito feliz em ler seu comentário, tá bom? Um beijo no coração, tchau!